Delação de Mauro Cid revela: Bolsonaro preparava golpe com militares e plano teve o apoio do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. E o senhor ri. Acusado de planejar atentado à bomba indignada. em Brasília, se cala na CPMI. Era bom que o senhor confessasse realmente o que fez. Eu preciso desse tempo de reflexão. E ainda teve gente que defendeu o golpista. Por isso o senhor está pagando esse preço aí. 50 mil desalojados. O desastre provocado pela Braskem em Alagoas. Veja na série de reportagens de Heloísa Vilela. Dia de festa. STF forma maioria contra o marco temporal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Foram 1.500 presos na Papuda. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que já está no ar. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira no YouTube, hoje que é quinta-feira. Quinta-feira tem gostinho de quase sexta-feira, né? Dia 21 de setembro de 2023. Também boa noite a você que nos acompanha pelo canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária disponível para algumas operadoras de TV por assinatura. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Chico Pinheiro. Salve! Salve, boa noite, salve! Você no dia da árvore. Então é meu dia, né? Pinheiro. Boa, garoto. Pinheiro, sou uma árvore. Olha só, aí sim. Dia da árvore. Muito bom. Boa noite para você que nos acompanha de Curitiba, Maranhão, Rio das Pedras, Brumadinho, Araraquara, Araçoiaba, Osasco, Brasília, Guarujá, Manaus também. A gente tem cidade de aniversário hoje? Você falou aí de Araçoiaba, eu vou falar de Araçuaí. O Calhau, lá no Vale do Jequitinhonha. Eu morei lá um tempo da minha vida. Um lugar maravilhoso, no médio Jequitinhonha, no meio do Rio Jequitinhonha. Uma cidade, uma região muito pobre do Brasil. O Vale do Jequitinhonha faz parte até da região mineira da Sudene, mas de uma riqueza de gente, de cultura, é uma maravilha. Araçuaí quer dizer terra das araras grandes, né? Fundada pela grande Luciana Teixeira. Depois vocês procurem aí nos Google da vida. Quem foi Luciana Teixeira? Luciana Teixeira foi a mulher que reuniu umas meretrizes, umas prostitutas. Que bacana. No encontro das águas do rio Calhau, com o rio Araçuaí, Calhauzinho, Araçuaí. E ali fizeram a cidade, os barqueiros paravam ali para fazer a festa com as mulheres e tal. E a cidade cresceu, uma cidade maravilhosa, né? Eu conheci muita coisa boa lá, lá tem artesãs fantásticos, como Lira, como Zefa, que já nos deixou, Lira Marques, grande Lira, né? Frei Chico, que tocava viola e recolheu tudo do folclore do Araçuaí, também foi tocar lá no céu. Então, Calhau, que é o outro nome do Araçuaí, Caial. Um grande beijo, meu coração está aí sempre, inesquecível. Muito bom, beijo para todo mundo, né? Araçuaí, 152 anos. Todo o Vale do Jequitinhonha. Para todo o Vale da Esperança. Excelente, a gente segue por aqui com a nossa programação, mas antes, logo no início do programa, eu sempre peço para você dar aquele like, aquele apoio para a gente, né? Dar o seu like, seguir a gente nas redes sociais e ativar o sininho para receber, como sempre, no início do programa, a notificação aí, ó, ICL Notícias está no ar, você já pode ficar muito bem informado a partir de agora. E hoje a gente tem, claro, muita notícia pegando, rolando. Teve, por exemplo, o comandante da Marinha que se manifestou a favor do golpe, de um plano golpista, de acordo com delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Capítulo importantíssimo, né? Vai se fechando a história do golpe. Vai se fechando e tudo isso a gente vai falar ao longo do programa. Bolsonaro já se manifestou sobre isso. Já a gente traz todos os detalhes. Ah, o homem falou? É, já falou.
rapaz. Calma. Esse calma. que falou aí é o almirante Almir Garnier. Esse cara era comandante da Marinha de Bolsonaro. Mau soldado como Bolsonaro. Tanto é que não quis transmitir o cargo para o ministro escolhido pelo presidente Lula, né? Não está à altura da Marinha de João Cândido, almirante negro. Não, esse não está à altura dele. Né? Esse é mais um golpista. Esse é mais um traidor da pátria. A confirmar, claro, as denúncias de Mauro Cid, que está na delação dele, né? Ele aceitava o golpe e havia outros militares, inclusive muitos do Exército, que apoiavam o golpe e deram sinais de que apoiavam. Tem aquela famosa passagem do Braga Neto falando com os golpistas ali, com a raia miúda. Ali mascando um chicletezinho e falando... aí que nós vamos, né? Mineirinho esperto, nós vamos dar um jeito aí. Tem o Augusto Heleno, né, que falou, o ladrão vai subir a rampa? Ele falou, não vai não, o ladrão não sobe a rampa. Aí. Né? E tem aquele outro que não foi lá, porque está até com problema de saúde, né, o Vilas Boas, mas mandou a filha, a mulher se meter em acampamento de golpista, que preparava bomba, que quase explodiu o aeroporto de Brasília. Isso tudo nos leva a essa questão, as revelações do envolvimento de Forças Armadas com golpe, mais uma vez na história do Brasil, golpe fracassado, nos leva mais uma vez à pergunta, qual é o papel das Forças Armadas numa sociedade livre, soberana, democrática? Devia ser, né? Defender a Constituição, defender a democracia, antes de qualquer coisa, defender a soberania. Né? O Exército diz que o Exército, como é que é? Braço forte, mão amiga, né? Sim. Devia ser mão amiga da democracia, de verdade. Né? Mão amiga dos que precisam. E braço forte. Mas braço forte contra os próprios traidores que existem dentro do Exército brasileiro. Que o Exército não toca neles até agora. Né? Segundo Mauro Cid, militares se reuniram por mais de uma vez com Bolsonaro em pleno Palácio da Alvorada para falar de minuta de golpe, para discutir golpe, né? Traíras, traidores. Até porque, Chico, pô, se eu sou um militar e eu escuto do meu comandante, no caso o Bolsonaro, que tá rolando um ensaio de golpe e eu não denuncio isso, eu não... Exatamente. Pelo amor de Deus, traidor. Né? Não, muitos de nós não participamos, mas espera aí, comandante do Exército, general Tomás Paiva, que tem tido uma atuação decente. Sim. O senhor sabia que os seus parceiros de farda, da mesma patente, estavam tramando golpe e vocês não fizeram nada? Vocês não denunciaram? Nós andamos, a democracia brasileira, nós andamos à beira do precipício com essa tropa traindo os princípios, tentando trair a Constituição. Quero lembrar de um grande civil, Ulisses Guimarães, traidor da Constituição, é traidor da pátria. Nossa, pensei nisso agora. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da democracia é traidor da pátria. E o general Tomás Paiva tem o dever, a missão, em nome do seu papel constitucional, de apresentar à sociedade quais são os traidores que vestem essa farda. Sim. E passar a história, como passou o Marechal Henrique Dufres Teixeira Lott, como o cara que defende a legalidade e que tem o braço forte contra os maus militares. Maus militares, eu gosto sempre de repetir, Geisel alertava isso, Bolsonaro é um mau militar. Em 77, por aí, em 77, né? Quando... Não, ele falou isso muito depois que já tinha deixado... Foi em 90 e poucos, depois, ele falou, quando o Bolsonaro estava preparando bombas, estava preparando golpe dentro do Exército e foi banido de lá. Deram um jeitinho, ele sempre deu um jeitinho do cara sair sem ser expulso, né? Só que esse espírito de mau militar, de traidor, parece que virou modo de governo nos últimos anos. O Brasil estava sendo governado por maus militares, por traidores da pátria. Agora, a sociedade espera apurações de toda essa armação de golpe. Eu acho interessante, o ministro da Defesa, Zé Múcio, sempre ali tentando botar um
pano, passar um pano, jogar água fria na fervura para acalmar os ânimos. Eu sei, está cercado de traidores lá também, né? Tem um monte de traidores. Então ele está vendo como é que se equilibra nisso. Mas fala, não, nós estamos esperando a apuração, porque quando tivermos os nomes, serão punidos. Olha, não tem que esperar a apuração da Polícia Federal nem da Justiça, não. O Exército tem que apurar, a Marinha tem que apurar, a Aeronáutica tem que apurar e chegar para a sociedade e para a Justiça e falar assim, esses aqui são os maus militares, esses são os traidores da pátria. Quem tem que fazer isso são as Forças Armadas. Elas têm como fazer, elas sabem quem são os traidores. Então digam ou são cúmplices da traição. E, Chico, e tirar a política dos quartéis, né? Tá na hora, né? Tirar os maus militares, puni-los. Assistam, por favor, Argentina 1985. Fundamental. Para ver como é que foi feita a limpeza. É quase um documentário. Galtieri, aquele que vivia de porre, e de porre mandou invadir as Malvinas e arranjou uma briga com o Reino Unido que resultou na morte de centenas ou milhares de jovens argentinos. Videla, outro golpista, todos terminaram morrendo na cadeia, não é? Então, hoje veio o Múcio e diz assim, olha, devemos a elas, Forças Armadas, a manutenção da democracia. Com todo respeito, eu gosto muito do Zé Múcio, mas, ministro, com todo respeito, nós não devemos nada de manutenção da democracia às Forças Armadas. Nós devemos às Forças Armadas o risco de ter tomado um golpe. E era obrigação deles zelar pela democracia, sim. E ele fala, eu tenho certeza, temos certeza que as Forças Armadas não quiseram o golpe. Não quiseram o golpe. Elas podiam querer. Vamos até quando viver sob a tutela de fardados? Não, eles querem o golpe, teremos golpe. Não, eles não quiseram o golpe. Né? Devemos a eles a manutenção. Não, eles é que devem cumprir o seu dever constitucional, são regiamente pagos por isso. É uma classe de funcionários públicos privilegiada e protagonista de vários golpes contra a sociedade, contra civis, contra pobres neste país. Muitas e muitas e muitas vezes. Então está na hora de se recolher aos quartéis, a sua missão constitucional está aí. Este é o dever do seu ministro da Defesa e dos ministros militares. Marinha, Exército e Aeronáutica. Não devemos nada aos senhores. Nada. A sociedade civil tem o seu papel e os senhores têm a obrigação de apresentar o nome dos seus colegas de farda, traidores da pátria. É isso. Estou indignado com essa história desde a hora que eu acordei hoje. Não é possível que ainda vamos dizer que a eles nós devemos alguma coisa. Pelo amor de Deus. Todo dia o Brasil é um mal-estar diferente, né? Um mal-estar diferente. Sim. O que eles pensam? Todo mundo cheio de como dedos. Fosse um favor, que perigo. Como fosse um favor, né, Chico? De, eles seguraram a democracia, temos que agradecer a eles. Seu general, seu marechal, seu general, seu almirante, olha, cuidado, sua farda está suja, vamos limpar. Está suja de golpe. É hora da gente passar esse país a limpo mesmo. É hora, e eu quero trazer as informações a respeito disso, porque agora a gente tem nome, né, que agora surgiu a partir da delação de Mauro Cid, reportagem que foi revelada pelo Aguirre Talento, também pela Bela Megali. Sim. Uma parte da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente Mauro Cid, que ele está fazendo, na verdade, para a Polícia Federal. Ele disse que logo depois do segundo turno, o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Martins, você deve se lembrar dele, né? Felipe Martins, que foi um seguidor de Olavo de Carvalho, né? Para quem não se lembra, ele era assessor especial da presidência. O famoso gabinete do ódio. Exatamente. É aquele que foi fez citado, né, na CPI da pandemia como fazendo parte do gabinete do ódio. Exatamente, Gabi. Aquele que fez um gesto, esse gesto aí da supremacia branca americana. São os nazistas, nazistóides. Esse sujeito aí. Esse sujeito, Chico, que entregou para Bolsonaro um roteiro de um golpe. Bolsonaro pegou esse documento e aí o que ele fez? Ele mostrou para os militares. E um deles, o comandante da Marinha, o almirante
Almir Garnier, teria concordado com o plano. E aí eu quero lembrar só. Tinha do Anderson Torres, né, uma cópia disso na casa dele. Então, não se sabe se é o mesmo documento, mas também se falava... O tom era o mesmo, né? O interesse era o mesmo, o objetivo era o mesmo. Falsamente baseado no artigo 142 da Constituição, que teve um golpista, jurista, Ives Gandra Martins, apoiando essa lambança. Ele foi avalista dessa E a questão da justiça também tem que ser vista. Que nós temos 2 traidores bolsonaristas abrigados no Supremo Tribunal Federal, os 20% que Bolsonaro botou lá. Né? E que vão no Supremo tentando impedir, inclusive, que a CPMI do golpe evolua, livrando gente de depor, para tentar salvar um pouco a cara do Bolsonaro. O que devem os senhores a Jair Bolsonaro, hein? Vamos chamar o Guga Noblar para conversar com a gente, porque como que a gente sabe dessa história, né? Mauro Cid teria presenciado essas reuniões, ele que era o braço direito de Jair Bolsonaro, estava ali o tempo todo com ele, e agora começam a sair esses detalhes, esses vazamentos, né, Guga Noblar? Boa noite. Traz aí pra gente, por favor, os detalhes de quem é o Almirante Garnier, porque algo que me chama a atenção é que ele já deu demonstração pública, né, o Almirante, contra a posse de Lula. Não quis participar da cerimônia de transmissão do cargo dele, de comandante da Marinha. Então, por aí a gente já vê quem é Almirante Garnier. Essa história, agora sim, hein? Agora a gente está entendendo o motivo da delação do Mauro Cid ter sido homologada pelo Alexandre de Moraes. Pelo jeito, a Veja errou. Tem muita coisa ali que a Veja não publicou. Essa história dele trazer finalmente um novo nome, com um novo dado, que é sobre a reunião do Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas, e um deles, o da Marinha, o Almir Garnier Santos, ter topado, ter dito que a Marinha estava pronta a agir só no aguardo de uma ordem. Isso sim é uma delação explosiva, que traz novidades e que, se acompanhado de prova, coloca de vez o Jair Bolsonaro como o comandante dessa tentativa frustrada de golpe, e coloca o Almir Garnier no centro dessa história. Agora a CPMI quer ouvi-lo, a Comissão de Relações Institucionais, uma das comissões da Câmara, também pretende ouvi-lo. O Glauber Braga e a Fernanda Melchioca apresentaram, protocolaram um requerimento para que ele seja ouvido nas Relações Exteriores, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então ele agora está no centro da história. E quem é esse sujeito? Ele é um daqueles que foram trocados pelo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro trocou, ele conseguiu trocar todo o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, exatamente colocando ali em abril de 2021 aqueles que eram vistos como aliados de Jair Bolsonaro. Quando houve a troca, já ficou no ar, que o da Marinha e o da Aeronáutica também eram comandantes que seriam mais bolsonaristas, e agora está comprovado que pelo menos esse daí, o comandante da Marinha, topou de fato, segundo a delação, participar de um golpe. E o da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, a gente ainda não sabe o que a delação diz. A delação isenta o Exército. A delação do Mauro Cid afirma que o Exército não topou essa empreitada golpista e que por isso teria sido abortado. Agora, o Garnier, ele é aquele que protagonizou essa situação vexatória de não participar da troca de comando, quando entrou no lugar dele o atual comandante, que é o Marco Sampaio Oslen. Ele não participou da passagem de comando, portanto ficou marcado, por conta dessa situação, mas ele tem passagens ainda mais vexatórias do que essa. Ele é conhecido como um desses militares mamateiros. Conseguiu para ele, para a esposa dele, para o filho dele, cargos que são cargos que são graças a indicações, ou seja, cargos que foram conseguidos via quem indica. A esposa dele, por exemplo, que é a Selma Foligny Crespio, ela foi contratada pela Secretaria-Geral da Presidência para ganhar um salário de quase R$30 mil. E esse contrato foi firmado pouco
tempo depois dela se aposentar, em 2019, da Marinha. O filho deles, que é o Almir Garnier Santos Júnior, foi contratado por uma empresa que é vinculada ao Ministério da Defesa, para ganhar um salário de 11 mil. O próprio Almir Garnier, ele conseguiu também, né, um cargo naquela Comex, que é a Câmara de Comércio Exterior, Camex, desculpa, né, Comex é Camex, e que foi inclusive dispensado pelo Lula assim que o Lula assumiu em fevereiro desse posto. Então, é alguém que se deu muito bem financeiramente ao apoiar o bolsonarismo e que se colocou, como a gente vê, pelo menos por esta parte da delação do Mauro Cid, como alguém disposto a dar um golpe de Estado. É um mamateiro, é um golpista, é mais um bolsonarista. Guga, acabou de sair uma nota, inclusive, da Marinha, dizendo que é fiel no cumprimento da lei e que é uma nota oficial aqui dizendo que isso não reflete, né, a opinião de um oficial não reflete o posicionamento da força. Diz o seguinte: a Marinha Brasileira reitera que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações. É importante, porque não... Agora, né? Agora. Mas Agora a Marinha fala. Mas, Chico, mas vem uma coisa, eles não defendem o almirante. Já tira um pouco no mar também, né? Almirante ou mar? Almirante é o mar. Eu quero saber quem mais estava com ele, né? Quem mais? Não se exime da responsabilidade de nomear quem estava na parada. Mas já não poderia ser uma nota, defendemos com veemência, não defende. Se não tivesse vazado o nome dele, desse Almir, eu falar nada. Garnier dos Santos, sabe? Ia passar batido. É assim mesmo. Exato. Ora. Mas já tira no mar, já joga Tem uma dignidade de jogar ao mar todos os golpistas, né? Tem uma dignidade de rever a própria história, esteja à altura do Almirante Negro, do João Cândido, da revolta da Chibata. Bem lembrado. Pois é, e a gente tem que saber também quem era o assessor. Tinha um assessor com Almir Garnier, que também, segundo o Mauro Cid, teria participado da conversa com Bolsonaro. Ele era o comandante da Marinha. Tem o Felipe Martins, quando leva a minuta do golpe para o Bolsonaro, ele está lá junto com um constitucionalista, a gente não sabe quem é também, e com um padre, não sei se é o padre Kelman, não sabemos que padre que é. Esse Felipe Martins é um olavista desses que sempre tenta usar o argumento religioso, ele é muito cristão também, então é interessante ver que no momento que ele está levando uma minuta do golpe, ele tem um padre ao lado dele, e o que o Exército, o que as Forças Armadas tentarão fazer a partir de agora, é tentar individualizar, eles já estão nessa entoada, junto com o Múcio, de individualizar, então se aparecerem nomes, como apareceu agora o do Garnier, eles vão fazer isso mesmo, eles vão tentar jogar ele aos leões e deixá-lo isolado, que é o que está acontecendo. É realmente uma nota que isola o Garnier, que coloca ele como a parte. Tem outras notas também, o Múcio está indo muito nesse sentido de dizer que foram militares que não compõem mais as Forças Armadas. Eles não estão mais nas Forças Armadas, eles estão fazendo questão de ir para esse lado. É gente que passou por aqui, que não faz mais parte daqui. E todos pagarão. Eles precisam tentar individualizar, mas para funcionar isso, eles vão ter que queimar alguns desses daí. O Garnier, por exemplo, a se comprovar que ele topou o golpe, não tem como proteger. Então eles vão ter que queimar alguns para individualizar. E talvez o Garnier, provavelmente o Garnier, pelo jeito será um desses. Eles vão ter que culpar, punir e prender alguns desses golpistas. Os que aparecerem mais, os que não tiverem mais como ficar ali atrás das moitas, esses serão jogados ao mar, que é o que está aparecendo agora. O Guga, eles têm a obrigação. O alto comando do Exército, por exemplo, tem 16 generais de 4 estrelas. Acho que 16, se não me engano. A Marinha tem outros almirantes lá. Eles é que têm o dever de apresentar os traidores de farda à pátria. Sim.
Não é a sociedade que tem que investigar e chegar a Pra isso, não. limpar a área, Esses né? aqui são os traíras. Esses aqui são aqueles que traíram a pátria brasileira, a Constituição, o povo brasileiro, a sociedade. Isso é que eles têm que fazer. Agora, aí vem com essa conversa. Não, fulano é cristão, é cidadão de bem. Tá com o padre Tá aqui. com o padre Kelman? Que padre Aquele é esse, padre de festa junina que tá com ele? Ora! Ô, Guga, e tem também, a gente tem que ficar atento para que de repente não joguem tudo também na Marinha, escolhem uma força só, só a Marinha que foi golpista. Quando a gente sabe que o Exército estava todo mundo metido, né? Tá? Não Pois tinha, isso é importante, Chico. senão Porque vai a virar... estratégia óbvia, os caras são espertos, né, Chico? Os caras São. querem aproveitar agora, só quem São. apareceu é culpado e ainda finge que o exército é que salvou a democracia. Gente, o Bolsonaro foi até os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército e ele chegou ali até eles com uma proposta de um golpe que previa a prisão de adversários e uma nova eleição. Imagina o Lula indo até o comando das Forças Armadas com uma tentativa de golpe. Eles só diriam não ou eles agiriam contra um golpista em potencial? Eles não agiram. Esse papo de que o Exército salvou a democracia, se o Exército tivesse mesmo disposto a salvar a democracia, quando o Bolsonaro chegou até eles já teriam agido. Eles não iam simplesmente deixar essa história nos bastidores. Eles ficaram quietos, só porque estourou hoje, querem se aproveitar e dizer, como a gente não topou o golpe, a gente salvou a democracia. Que bonito, só porque vocês não toparam um golpe que não teria apoio internacional, que vocês, por tudo que a gente tem, eles já tinham medido que não iam ter apoio internacional, que aqui no Brasil também eles talvez, provavelmente não teriam apoio da opinião pública e de parte da sociedade, eles viram que era furada, ficaram quietinhos e não entraram no golpe, e agora querem fingir que salvaram a democracia. Devemos, vem essa conversa fiada de José Múcio, não devemos aos militares, às Forças Armadas da democracia, devemos nada. Devemos, se é para falar a quem que nós devemos a vitória do Biden. Porque se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, provavelmente a maioria teria apoiado o golpe aqui, entendeu? Porque aí teria o apoio dos irmãos do Norte. Operação casada com eles lá. Pois é. Como foi no outro golpe, agora, 64 e etc. Devemos a eles, ninguém é contra a democracia. Espera aí só um pouquinho, Guga, vamos botar aqui um pedaço da nota que o Bolsonaro, o advogado dele, soltou hoje. Olha aqui. O Bolsonaro falou a respeito disso. O trecho da nota da defesa do Bolsonaro. Durante todo o seu governo, jamais compactou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei. Ou seja, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Conta para outro, seu advogado de Bolsonaro. Você quer ver como é que ele age? Olha como é que ele fala. Vamos ver. Dentro das 4 linhas, respeitando a lei, a Constituição. Vamos pôr aí. No Dia da Pátria. Olha lá. Cadê? A gente ainda não tem um vídeo. Olha aí. Um homem apenas turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Imbrochável de Araque, covarde, medroso, macho diante dessa multidão aí, né, de gente completamente dominada, cheia de dissonância cognitiva. Transe da seita, né? Transe da seita, né? Lembra aquele cara, aquele alemão, lá em 1933, quando subiu ao poder na Alemanha, falando para os seus dominados, né? Exato. Aquele lá que tentou dar golpe na cervejaria lá na Baviera e depois tomou o poder na Alemanha e fez uma desgraça no planeta. Pois é esse agora falando, não, sempre joguei dentro das 4 linhas. Olha, com todo o respeito, o senhor advogado de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro, vão contar lorota para outros ouvidos. A nação brasileira não aceita essa conversa fiada de vocês. Vai mentir lá
E está dizendo que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis, né, contra manifestação caluniosa, que ele chamou, né, que porventura extrapolem o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso, foi o que disse aí a nota divulgada pela defesa. Sentiu, né? Eu tenho vontade de responder para ele o que ele já falou pro país, né? Acabou, porra! Eu conversei hoje com alguns bolsonaristas, inclusive com o Eduardo Bolsonaro. Eles estão na dúvida, né, se começam a apertar para o lado do Cid ou se ainda tentam tratar o Cid como um aliado. Mas a estratégia pode mudar em breve. O Cid pode começar a ser queimado, tostado logo mais pelos bolsonaristas. A defesa do Cid, ela ainda não afirma que tudo que saiu hoje, de fato, ele disse, ele delatou, mas ela também não nega, nem nega e nem confirma. É o papel deles, eles não podem confirmar, mas só o fato deles não negarem, a gente já sabe que tem ali, pelo menos uma boa parte daquilo ali deve corresponder com os fatos. E o Bolsonaro, a estratégia talvez agora seja essa mesmo, de partir para cima. Vai ter que provar. Se o Cid tiver falado isso, vai ter que provar. Esse já é um indício de que está virando a relação com o Cid mesmo e de que talvez a partir de agora, aquele que o Bolsonaro já chegou a chamar de filho e que disse que queria dar um abraço, se torne o grande alvo do bolsonarismo. É possível sim que isso aconteça. Foi uma grande decepção para os bolsonaristas ele ter dito o que disse. Essa delação de hoje comprova que o Mauro Cid está disposto mesmo a fritar o Bolsonaro. E é pior para o Bolsonaro ser fritado com essa história do golpe até do que com o roubo de joias, porque o roubo de joias ele ainda tem ali uma tese jurídica de que antes poderia vender, que ele vai tentar se sustentar naquilo. O golpe fica pior ainda para ele, é mais sério na visão de muita gente do que a questão das joias, e enfim, colocando ele como o comandante dessa tentativa, aí ele não vai ter escapatória não, gente. É uma questão de tempo até parar lá no Xilindró mesmo. Não, é muito mais sério, muito mais grave, Guga, porque a gente já tem condenação, já tivemos as primeiras condenações na mesma história. O Código Penal prevê entre 4 e 12 anos de cadeia. Esse é muito mais direto, é um caminho muito mais fácil, um caminho muito mais curto para a cadeia do que as joias. E chega aqui agora também a informação de que Bolsonaro se reuniu com comandantes militares depois da derrota no segundo turno, né? Então teve reunião no Alvorada com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, outro milico que tem que se explicar, viu? O ministro da Justiça, o Anderson Torres, que tinha a minuta do golpe em casa e que estava homiziado, estava com ele, com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro era homiziado, procurado pela Justiça lá em Miami, né? Tem o Bruno Blanco Leal, advogado-geral da União, e o Braga Neto, o general Braga Neto, e os comandantes da força. Essa reunião, segundo o ajudante de ordem Jonathan Diniz, da presidência, foi uma reunião que está na agenda dele, que durou 1 hora. Né? E outras reuniões para tramar golpe, né? Do mau soldado. Tem também, falando em agenda secreta, desculpa, Guga, só para complementar aqui a informação, uma matéria do Guilherme Amado do Metrópolis mostrando a agenda secreta de Bolsonaro. Tem um encontro de Bolsonaro com Felipe Martins e no mesmo dia, no dia 18 de dezembro, com o Almirante Garnier, né? Quer dizer, por que isso? Se os dois eram do governo, faziam parte do governo, por que agenda secreta? Sim, não faz sentido junto, isso, né? Só tem sentido com essa história que a gente sabe agora. A defesa do Bolsonaro ainda vai tentar sustentar a saída para essa história de hoje, é dizer que o Bolsonaro recebeu de fato os pedidos de golpe até essa minuta, mas que ele não deu prosseguimento. Ele vai tentar sustentar isso no ponto da delação do Mauro Cid, em que o Cid afirma que o Bolsonaro não teria reagido depois de receber do Felipe Martins a minuta de golpe, que ele não teria dito
sim, darei um golpe, explicitamente, mas ele pegou aquilo ali e levou até os comandantes das Forças Armadas para consultá-los, para ver, olha, vem cá, isso aqui vocês topam? Vocês fingem que isso aqui é legal? Vamos fingir que isso aqui é legal? Aí o exército pelo menos falou que não topava. Mas quando ele fala que joga dentro das 4 linhas, é nesse sentido hipócrita, de levar adiante um pedido de golpe como se aquilo fosse algo ainda constitucional. Aí ele dá uma sondada. Ele não diz, olha, estamos fazendo um golpe. Claro que ele não vai dizer isso para os comandantes, mas ele manda uma minuta golpista e vê se eles topam fingir que aquilo é constitucional. Foi isso que ele fez. E a saída dele agora é tentar se agarrar neste ponto do Cid, dizer que ele não respondeu. Ele ficou sem reação, segundo o Cid. Não ficou sem reação, ele levou adiante essa história. Ele ouviu os comandantes. Se eles topassem, ele teria dado um golpe, mas como ele não gritou na hora vou dar um golpe, ele vai tentar se agarrar nesse ponto para fingir, portanto, que recebeu pedidos translocados e que não levou adiante. Essa é a estratégia da defesa do Bolsonaro. Pois é, e tem também a repercussão dessa notícia, né? Ela foi imediata, a defesa de Mauro Cid disse que não confirma o conteúdo do que foi vazado e tal. O general Augusto Heleno disse o seguinte para a jornalista Bela Megali. Ele usou as mesmas palavras da nota de defesa de Bolsonaro, inclusive, né? Lembrando que, segundo a reportagem do Portal UOL, Mauro Cid disse que não houve adesão do alto comando das Forças Armadas, né? Aí temos o nome do almirante. Aí ele diz o seguinte... Não, nunca houve essa conversa sobre golpe no governo do presidente Bolsonaro. Desde o início ele falou que ia jogar nas 4 linhas. Nunca houve essa conversa. Diz Augusto Heleno, né? O tom é o mesmo, né? De 4 linhas. O que Augusto Heleno tem a dizer daquela conversa? Aquela conversa dele com bolsonaristas, dizendo nas vésperas da posse do presidente Lula, não, o ladrão não vai subir a rampa. O que ele queria dizer com isso? Que ladrão? O ladrão desceu a rampa. O ladrão desceu a rampa, entrou no avião e se mandou para Miami, né? Se mandou para Orlando. Né? E olha, só para complementar também, importante, a relatora da CPMI do golpe, senadora Elisiane Gama, quer convocar tanto o Garnier quanto o Martins para depor. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com a Heloísa Vilela, né, que esteve na CPMI, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Bastante importante seria ouvir os dois a respeito disso, né? Vamos continuar acompanhando. Vai ser o grande finale agora. A CPMI finalmente encontrou um foco. Eles estão conseguindo ajudar a desvendar, de fato. Agora, hoje, eles propuseram, né, a Elo vai falar sobre a delação, talvez possível, do homem-bomba que estava depondo hoje, o Wellington Macedo, mas a CPMI agora finalmente está conseguindo cavar informação, está conseguindo caminhar para um lado que você pode ajudar a desvendar essa história. Então, a Elisiane, ela é raçuda, viu? Ela realmente teve um momento que parecia que não ia dar em nada, todo mundo atacando a CPMI, e ela o tempo inteiro ali, ó, tentando trazer nomes importantes para serem ouvidos, agora tentando pela primeira vez fazer uma delação via CPMI, o que CPMI, o que vai ser inédito no Brasil. Então ela está conseguindo cavar aí para uns lados que prejudicam, que conseguem de fato desvendar e prejudicar a trama golpista e apontar para os mandantes. A intenção dela é apontar para o mandante, e ela sabe quem é o mandante, todos nós sabemos. Mais curioso dessa história, a ironia da história, é que quem pediu essa CPMI eram exatamente os bolsonaristas, que queriam jogar a culpa da ruaça nas costas de Lula. Deu ruim. E deu ruim. Quem pegaram a Elisiane, que é raçuda, pegaram o Rogério Correia, que é esse deputado do PT não dá de Minas, moleza também, que disse hoje que está fazendo requerimento para o Jair, o imbrochável, e depor. Quer dizer, você vê que situação. Fica só aquele Arthur Maia tentando ali se equilibrar, né? E olha que a CPMI enfrentou os 2 bolsonaristas do Supremo segurando os depoimentos, né? Não era só garantindo o silêncio, garantindo os 20%. Os 20% lá do STF. O Mendonça e o Nunes Marques. Olha quem acabou de publicar também nas redes sociais, deputado federal
Rogério Correia, do PT, acabei de protocolar requerimento na CPMI do golpe, convocando o ex-comandante da Marinha, o almirante Garnier. Ele, a pedido de Bolsonaro, aceitou colocar suas tropas na rua e dar um golpe de Estado. Precisamos ouvi-lo. Então, aí já temos o posicionamento, né, uma ação concreta de um deputado na CPMI do golpe a respeito disso. Sabe quem se posicionou também sobre essa situação? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também. A gente tem a imagem, né, da rede social dela, trazendo o posicionamento. Esse Rogério Correia, né, que eu acabei de ler, trazendo a informação de que ele protocolou, então, esse requerimento na CPMI e que deve ouvir, né? Vamos ver se ele vai falar, né, Chico Sá? Não, ele vai buscar no Supremo também a garantia de não passar nem em Brasília, porque imagina o medo de ser desvendado nessa altura. E Gleisi, o que ela diz? Ela diz o seguinte: é grave, deixa eu levantar até para poder ler esse tweet aqui da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. É grave. Bolsonaro tinha a minuta do golpe nas mãos, queria convocar novas eleições e prender os adversários. Levou a armação para a alta cúpula das Forças Armadas e o comandante da Aeronáutica, Almir Garnier, teria topado. Né? Exatamente, é da Marinha. Aqui ela se confundiu, né? Inclusive, é bom a gente fazer essa correção. E agora, Bolsonaro vai dizer o quê? Mauro Cid, você eram como unha e carne. Importante, né, a gente dizer realmente que era o comandante da Marinha, Almirante Garnier, que teria topado porque, segundo a reportagem da Bela Megali e do Aguirre Talento, as Forças Armadas, né, de maneira geral, não concordaram, e sim Almirante Garnier que teria concordado. Aí o posicionamento da presidente do PT também a respeito disso. Hoje eu vi umas postagens muito curiosas, não dá ainda para usar como prova de nada, mas são indícios, são coisas para ser apuradas. Várias pessoas relatando manobras da Marinha ali colado na eleição do Lula. Isso em várias partes do país. Essas manobras, naquela altura, pareciam apenas manobras técnicas, mas visto agora, do ângulo da delação do Cid, de tropa de prontidão ali para fazer besteira, no caso, visto hoje, a partir dessa delação do Cid, essas manobras têm que ser investigadas, né? Porque para que essas tropas estavam se assanhando ali perto da eleição? E o Bolsonaro... Inimigo, o Brasil ninguém tem, pelo que eu sei, ninguém invadiu o Brasil, nenhum inimigo externo iria invadir o Brasil naquele momento, né, Guga? Pois é, e o Bolsonaro ainda fez também nesse mesmo período, nesse momento aí, dessas conversas golpistas, ele fez um discurso onde ele falou exatamente que a Marinha estava de guarnição, para defender o país. Ele fez um discurso que ninguém tinha entendido na época, falando da Marinha, falando nesse sentido deles estarem alertas, como se eles fossem entrar em ação em breve para defender o Brasil de alguma coisa. A gente sabe que não está em guerra, a gente sabe, agora fica mais claro, né, com a adesão do Almir Garnier, que ele estava ali, sim, de alguma maneira passando uma mensagem subliminar sobre essa conversa que ele estava tendo com o Garnier, sobre a entrada do Garnier no golpe. Foi logo depois do Garnier topar o golpe, dessa mensagem, que o Bolsonaro faz um discurso exaltando a Marinha e falando que a Marinha estava em alerta, como se fosse acontecer alguma coisa. Então ele sempre ficava, né, tentando alimentar a claque dele, porque nos bastidores do submundo golpista rolava essas conversas. Eles achavam que os comandantes das Forças Armadas entrariam no golpe. E o Bolsonaro ficava passando mensagem subliminar. Essa foi uma delas. E o motivo hoje está claro. É porque, de fato, a Marinha estava no golpe. Isso aí, Guga. Obrigada por hoje. Até amanhã. Vamos continuar acompanhando essa história. E tem muito pela frente. A gente vai continuar conversando aqui, né? Eu vi uma charge muito engraçada. Sabe o que é CID, né? CID é o Código Internacional de Doenças. Sim. Em qualquer lugar do mundo, cada doença tem um diagnóstico, número nesse você código. Sai com CID. Um CID é um código. Pneumonia é um número tal. Então tinha 2 médicos assim, que o Bolsonaro nessa hora corre para o hospital, né? Dá um problema intestinal. Então estava no hospital. Então estava o Bolsonaro deitado assim, um médico, 2 médicos olhando. Aí um olha e fala assim:
Qual é o CID dele? O cara fala, é o Mauro. É o Mauro. É o Mauro. É. Né, doutor Lênio Streck, tudo Lênio bem? Streck, a gente continua falando sobre essa parte da delação de Mauro Cid, que vazou hoje. Lênio, já vou direto ao ponto com você aqui. O que a gente pode ter? A gente teve o deputado federal já do PT dizendo que convocou, né, apresentou um requerimento para que Garnier deponha na CPMI. O que a gente pode ter a partir de agora que temos, aparentemente, alguém que aderiu, né, ao golpe de Estado que chegou nas mãos de Bolsonaro? Documento. Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, essas manobras da Marinha, isso é improbidade administrativa, né? Tem que cobrar essas despesas do almirante. É uma boa ação civil pública, uma ação contra o almirante, de cara, eu instalaria uma investigação e todo o combustível e tudo que gastaram para essa manobra, porque era uma manobra golpista, ela tem que ser paga por alguém. E já eu faria, inclusive, já uma ação, a Advocacia Geral da União, alguém pode fazer, como fizeram nos atos de 8/1, inclusive pegando os bens particulares para garantir a indenização. Isso para começar, para jogar duro, porque o jogo é muito duro. Nós tivemos aí essa informação de que o comandante da Marinha entrou na jogada e os outros dois não. Agora, tudo isso leva a uma questão. Vamos lá. Acho que o Cid tentou dar o drible da vaca no sistema. Explico. Acho que o Cid combinou lá atrás, não sei como, ele combinou para se sair dessa história, para delatar e fazer uma espécie de delação sem delatar. Qual é o truque? Querem saber o truque? O Bolsonaro vem dizendo há um tempo de que pensar não é crime. Aquela história do que no direito a gente tem assim, cogitar assaltar um banco não tem problema porque você não está tentando ou fazendo assalto ao banco. O truque do Bolsonaro e do Cid também, porque eu acho que o Cid entrou nessa aí para dar o drible, o Cid faz uma delação e diz, mas o Bolsonaro nada disse. O Bolsonaro nada disse, segundo o Cid, porque é impossível não ter dito nada. Como é que essas pessoas foram lá? Como é que tiveram agenda com o presidente? Vocês ligaram, vamos aqui te dar o parabéns pela derrota. E, by the way, queremos fazer um golpe. Não, faz assim comigo. Então tem muito mais coisa que o Cid escondeu, está escondendo. Tem mais coisa. Quem era o advogado que estava lá? Quem era o padre que estava lá? Não tem nenhuma importância o padre ou o advogado estar lá. Mas é um âmbito da veracidade. Quem não lembra nem de um advogado, porque tudo que entra no palácio é anotado. Como é que o cara entrou lá? Entrou voando? O padre entrou como Espírito Santo? Esses detalhes... O diabo mora nos detalhes, o diabo mora nos detalhes. Eu fui promotor 29 anos, esses detalhezinhos são fundamentais. E aí vem o segundo momento. Bolsonaro e o próprio Cid, eu entrego, mas não entrego, o que faz? Tem um problema no meio do caminho. Se o Bolsonaro recebe o papel, que é uma minuta de golpe, consulta e um deles nega, ponto. Está caracterizado o crime de tentativa, porque ele só não deu o golpe porque dois não quiseram. A gente no direito não tem nenhuma dificuldade para explicar isso e mostrar que aí já está a tentativa do golpe. Outro deputado federal aqui, Carlos Zaratini, acabou de se posicionar também. A tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro teve, sim, o apoio de integrantes das Forças Armadas.
As delações do Mauro Cid confirmam isso, por isso não dá mais para ter militar da ativa participando da política. Isso é inadmissível numa democracia. Lênio, tem um ponto importante, eu acho, que é o seguinte, né? A gente teve os primeiros réus condenados do 8 de janeiro no Supremo, entre outras coisas, pelo crime de golpe de Estado. Exato. Agora a gente tem... Tudo a raia miúda. Até Isso, a raia miúda, ponto importante. E a gente tem agora essas informações de Mauro Cid. Tem Ganier, tem a situação de Bolsonaro. A condenação, e a gente falando aí de dosimetria da pena, é uma expressão que a gente tem discutido muito aqui, é a mesma para quem executa o golpe e para quem planeja o golpe? Como é que funciona? Não, e é muito mais complexo ainda essa questão. Eu espero que a minha explicação de antes tenha sido didática para mostrar que o truque, talvez, de livrar do Bolsonaro não vai dar certo na delação do Cid. E segundo, essa questão aí, com as novas revelações, assume importância maior ainda o novo Procurador-Geral da República, porque é dele que vai depender as denúncias sobre o golpismo. Então, veja, o próprio Garnier pode ser enquadrado, Bolsonaro imediatamente indiciado com essas coisas todas, começa por um indiciamento. E quanto às penas que você perguntou, temos aí 14, 15, 17, acho que estão bem postas as penas. Fernando Fernandes e eu até achamos que poderia ser 18, 16 e 15, um pouquinho assim. Acho que o Supremo foi prudente até. Os mandantes, instigadores e financiadores, com certeza, terão entre 22 e 25 anos de pena. Numa lógica do sistema penal, como se fosse, digamos, um outro crime, se calcula aquele que mandou e tal, temos aí uma pena bem maiorzinha já para os golpistas do andar de cima, digamos assim. O andar de baixo está pegando mais ou menos isso, o andar de cima vai pegar uma pena maior, né, nesse sentido. Professor, o senhor Augusto Aras, parece que hoje fez seu último pronunciamento. A cerimônia do adeus. Já vai tarde, muito tarde, né? Dia 26. E se pudesse ser julgado, tinha que ser julgado por omissão durante a pandemia, com centenas, milhares de mortes nas costas, né, pela omissão. Bom, mas isso já vai tarde e é bom que a história cuide de registrá-lo como ele merece, né? Não vai ser como ele gostaria, certamente. Agora depende só do novo procurador a ser nomeado, a abertura do inquérito, o indiciamento de Bolsonaro já tem materialidade, como diz o Calejon, suficiente para enquadrar o imbrochável, o Jair? Bom, eu acho que ele já devia ter sido indiciado há mais tempo, né? Veja que o indiciamento ele pode ser feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público tem mais poder nisso. A minha tese, aí, se eu fosse conselheiro do governo Lula, eu diria que já no dia 26, ou às vésperas do dia 26, a saída do Aras, já teríamos que ter um novo nome, e numa articulação no Senado, já teríamos a sabatina. Pessoal, em face de tudo que está acontecendo, não podemos ficar 1 mês, 2 meses sem Procurador-Geral da República, e com o substituto, que parece que é o mais antigo. 1 semana é muito. Então, precisamos imediatamente do novo procurador. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, se a polícia indicia Chico e Chico, se a polícia indicia, mas quem denuncia é o procurador-geral nesses casos.
É esse o ponto. Quanto mais, se tivermos um vácuo de 2 meses, por exemplo, é muito ruim, porque foram 2 meses que não vai acontecer nada. O substituto, que não é esse que está indo no Supremo, etc. Veja, o substituto, nesse caso, não é alguém nomeado por Aras ou outro. O substituto é o mais antigo, que eu não sei nem quem é, que vai assumir, que talvez seja até um desconhecido. É porque, pela lei, na vacância, assume o mais antigo. E aí, se ficar 1, 2 meses, sei lá, já ficou um tempo atrás, aí eu acho que é ruim isso. Então, também é um detalhe a mais em tudo isso que está acontecendo, porque são muitas coisas acontecendo. Entende? Até então nós não sabíamos de reunião sobre o golpe. Sabíamos, evidentemente, mas não tínhamos elementos. Veja que a delação premiada, ela não é a prova, é o meio de prova. Então, a partir daí, se procura os modos pelos quais essas pessoas se reuniram, trocaram informações, etc. Acho que, imediatamente, o celular todos os meios de comunicação do comandante, ex-comandante Burnier Burnier era outro golpista lá, isso, lembra? É o brigadeiro. É o brigadeiro que queria matar gente no Rio de Janeiro. Esse como é o nome, esse? Garnier. Garnier. Shampoo. Exato. É da marca do shampoo. É o francês que está me atrapalhando. Isso. Então, o que acontece? Imediatamente, não só ir para a CPI, que é uma coisa à parte. Aliás, com esta informação, o procurador da República, ou até a polícia, já deviam pedir para o Supremo que fosse recolhido o celular do Garnier. Gente, segundo aquilo que disse o delator, o Garnier estava a favor de um golpe. Então, seu celular e todas computador e tudo devia ser recolhido. Aliás, tem tempo de fazer hoje ainda, para amanhã de manhã recolherem tudo isso. Entende? É muito sério isso. De novo, isto não é um furto de supermercado. Olha do que nos escapamos. Eles tinham até um documento pronto. É uma coisa espantosa isso. E me espanta, meus amigos. O que me espanta é, digamos, um certo grau de naturalidade, naturalismo na grande mídia, assim, e o próprio Brasil está levando isto com muita barbada. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu estou achando assim, isto é muito mais grave do que se pensa. Concordo inteiramente. Muito grave. Sim, concordo inteiramente. Até porque é um almirante que não compareceu à posse, os atos dele batem com toda essa história. Sabe? Esse é o ponto. Bate, o cara não compareceu, o cara ele tem um repertório de golpismo, então, gente... Pois é, agora não seria, professor, não seria o momento, porque fica o Zé Múcio dizendo assim, nós devemos às Forças Armadas porque elas não quiseram o golpe, como se pudessem querer golpe, né? Agora, e ficam aguardando as investigações para extirpar dos seus quadros esses golpistas. Não deveria ser o contrário? Os atuais comandantes não deveriam apresentar à justiça esses caras aqui, esse, tudo estava armando golpe. Não seria isso normal? Mas evidente, o Múcio fica dizendo nós das Forças Armadas, nem ele é das Forças Armadas, mas enfim, nós as Forças Armadas, ainda bem que eles não deram golpe. Gente, nós estamos devendo um favor agora para as Forças Armadas. Céus, vamos erguer então logo uma estátua, um monumento às Forças Armadas que impediram o golpe, porque o Garnier não quis, os outros dois não quiseram. Bom, então também, o Bolsonaro então também não quis, porque não teve forças e porque não pôde levar adiante seu plano.
Isto aqui tem que ser encarado com a seguinte questão: quanto vale a democracia brasileira? A democracia é um valor? Se ela é um valor, então nós temos que colocá-la no patamar em que ela está. Quanto vale numa delação a democracia? Até eu vi agora que a Defensoria estava tentando fazer uma espécie de justiça restaurativa com alguns caras golpistas. Não tem justiça restaurativa. Isto foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu fico pensando as pessoas sentadas num puff, assistindo um curso, e o professor dizendo: devemos respeitar a Constituição. Escrevam 10 vezes: devemos respeitar a Constituição. Não tem isso. Isto foi uma tentativa de golpe. E isso tem que ser tratado como uma tentativa de golpe. Perfeito, Lênio. Disse muito tudo. obrigada. É crime, né? É isso. É crime. A tentativa de golpe é crime. Não, e tem 2 crimes aí, né? Tem 2 crimes aí, né? A tentativa de derrubar violentamente, que alguns deles, e o outro pela tentativa do golpe. São 2 coisas, aí eu não sei como ficaria o enquadramento desta reunião e tal, eu estou curioso para saber, pessoal, quem foi o advogado que foi consultado. O povo quer saber. O Brasil quer saber. E outra, o padre não me interessa, entendeu? O padre não me interessa. Esse padre que estava lá, que não sei se era... Advogado que defendia o 142 era o Ives Gandra, Ives Gandra da Ives Silva Gandra. Martins. Coitado, irmão mas eu acho do que... João Carlos Martins, não tem culpa nenhuma, né? Eu quero dizer para vocês que se o Cid disse que lá havia um advogado... Aí não é o Ives. Não é o Ives, com certeza, porque não sairia de São Paulo para isso e tal. Acho que ele não iria tão longe no sentido de prestar-se a uma disputa. Vamos dar um certo grau de o doutor Ives falava com o Bolsonaro por telefone, viu? Eles conversavam por telefone. E vamos dar um grau de confiança, quer dizer, ele dizia tudo isso, mas não iria até o palácio, estou sendo generoso e respeitoso, de ir até o palácio e conversar com o presidente sobre um golpe de Estado, né? Isso deve ser um outro advogado. Agora, por que é que o Cid... E aí isso me deixou, eu não sei que o diabo mora nesses detalhes pequenos. Como é possível que o Cid não sabe, não lembra e não dá dicas de como descobrir naquele dia quem entrou, como entrou, cadê as câmeras de vídeo e assinou, não assinou, entrou pela janela, pelos fundos? O padre não me interessa, mas quem era o causídico? Esta é a pergunta de 1 milhão de códigos penais. Beleza. Muito bom. Isso aí, Lênio. Obrigada. Nossa, fala importantíssima, né, Obrigado, gente? Que professor. bom ouvir uma fala tão clara sobre o que está acontecendo. Lênio, até a próxima. Um beijo para você. Obrigado, querido. Vamos atualizar a história do marco temporal, Chico Sá, Chico Pinheiro. Hoje o STF derrubou o marco temporal. Temos uma boa notícia. O placar foi 9-2. 2. Quem votou contra os povos originários, os povos indígenas, hein? Quem será? Quem será? Só votaram a favor os ministros indicados por Jair Bolsonaro. André Mendonça e Cássio de Jair. Importantíssimo. Cássio Filhotes Nunes. de Jair. Cássio com K A gente tem e André Mendonça. A gente tem um vídeo, Chico Pinheiro, muito bonito, de uma comemoração depois desse resultado no Supremo. Vamos assistir. Que era proprietária da área. A proprietária não era uma madeirinha? Não. Tem uma área do meio ambiente e tem um instituto de meio ambiente
operava na instalada. É uma reserva. O procurador disse aqui na academia que quer dar uma na frente do Ministério Público Federal. A gente tem que comemorar o mínimo mesmo. Hoje em dia Não, tem que comemorar. Por favor. é um motivo de muita festa, realmente. Ainda falta muito. Ontem mesmo apareceu a denúncia de 2 indígenazinhos pequenos, amarrados a toras de madeira por garimpeiros criminosos que ameaçavam matá-los porque perdeu o celular e achou que eles tinham roubado. Dentro da terra deles. É entrar na sua casa, Chico, te amarrar. Me acusar de ladrão Então, e me amarrar. Olha, bandidos do agro, que tem também, né? Bandidos do agro, bandidos da mineração, esse pessoal e de garimpeiros, esse pessoal tem que ser cercado. Perderam hoje. Foi uma vitória muito importante, mas eles ainda tentam, via Congresso Nacional, as bancadas ruralistas, da mineração e etc., tentam, via Congresso Nacional, resgatar esse tema, mas eu acredito que com o Supremo batendo o martelo não terão mais chance. Acabou. É isso, não. Agora é a palavra final, Chico. Vida que segue, ainda bem, Por né? favor, Demarcação pelo amor de de Deus, terras isso é indígenas é o importantíssimo. mínimo para os direitos Demarcação humanos. e retirada, varrer essa turma que invadiu as terras, inclusive gente graúda do agro. Isso aí. Boa. Gente, hoje a gente tem o 2º episódio da série especial do Série Notícias sobre um dos maiores desastres urbanos não naturais do mundo, com Heloísa Vilela, que já está aqui com a gente. Elô, boa noite. A Elô, que foi até Alagoas, trouxe uma série de 6 reportagens especiais e que a gente vai mostrar até a semana que vem. Elô, o que a gente pode esperar? A gente vai mostrar, inclusive, já a reportagem da Elô completa, mas a gente já pode trazer aqui o highlight com você agora. O que não falta é assunto, né? A gente tem, assim, um grupo de moradores acampado na frente da Braskem há 10 dias. E a justiça deu ganho de causa para a empresa, mandou todo mundo sair de lá, mas eles resistem e não vão sair de lá. Agora a gente está na expectativa do começo de uma CPI aqui no Congresso, que também vai ser muito importante para jogar aí muita luz nessa história que tem 5 anos e até hoje boa parte do Brasil nunca ouviu falar. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente mostrar o que está acontecendo de fato lá em Maceió. Vamos assistir, então, a reportagem da Elô. Segunda, né? Exatamente, a segunda. Ontem a gente trouxe a primeira, inclusive está nas nossas redes sociais, para quem não acompanhou. Também, claro, na nossa programação, a gente vai assistir agora essa história desse desastre ambiental em Maceió, cometido pela empresa Braskem, empresa de mineração, que desalojou mais de 50 mil pessoas e afundou 6 bairros. Gravíssimo. Vamos ver como é que foi isso para os moradores. Estamos aqui no lugar onde no dia 3 de março de 2023, meu vizinho Ronaldo, ele cometeu suicídio aqui. Aqui. Até pouco tempo ainda tinha sangue dele aqui. A morte de Ronaldo foi notícia na cidade. Eu tenho 52 anos que moro aqui. Quando eu vim aqui, ele já estava aqui. Ele casou, criou filhos. Por toda essa região aqui ficar desabitada, a esposa dele começou a ter problemas de saúde. Essa questão psicológica agravou profundamente. Ela foi internada 2 vezes e veio a falecer. Aquilo que ele tinha construído, que estava dentro do horizonte dele, do que seria assim, a meta da vida dele, desmoronou. Infelizmente, ele preferiu tomar essa decisão drástica, né, de tirar da própria vida. O vizinho de Cássio não foi o único. Tem mais de 12 casos diretamente registrados como suicídio. Isso é muito em tão pouco tempo por conta exatamente desses fatos.
mais de 12 vidas. Pessoas que desistiram de seguir adiante em consequência do desastre que ganhou o nome de Chernobyl Alagoana. Em 3 de março de 2018, a terra tremeu em 5 bairros de Maceió. O terremoto, que atingiu 2,5 graus na escala Richter, foi causado pela mineração de salgema no subsolo da capital alagoana. 55 mil pessoas foram retiradas da área atingida. As investigações apontaram os culpados. A Prefeitura, através da Defesa Civil, chamou o Serviço Geológico do Brasil, um órgão federal, e ele, depois de 1 ano e pouco de investigação, concluiu que o terremoto foi causado pelo desabamento de minas de salgema, operadas pela mineradora Braskem, que é a maior petroquímica das Américas. A maior petroquímica das Américas havia afundado 5 bairros de uma das mais importantes capitais turísticas brasileiras. E pior, a Braskem, causadora do desastre, virou a dona do lugar. Não era nunca jamais para o infrator ser dono daquilo que ela infringiu. Apesar do cenário triste na vizinhança e de tanta gente já ter ido embora, Cássio se recusa a sair da casa onde viveu a vida toda. Eu saí, iria enfraquecer a minha parte da negociação. Então acho que a minha permanência fortalece um pouco o meu lado da negociação. Por anos, o morador do bairro do Pinheiro foi procurador regional do trabalho. Hoje aposentado, tenta usar os conhecimentos da lei para conseguir negociar uma indenização melhor do que a Braskem oferece. Eu saí dentro do arcabouço, foi feito, sairia daqui, passo de imediata posse do bem para a Braskem, ela vai me dar um auxílio inicial de 5 mil e depois mais auxílios mensais de R$1.000. Valores que só dão para pagar aluguel na periferia da cidade. Deixar nessa casa para ir morar de aluguel. Eu não já me mudei porque não tem condição de pagar R$2.000 de aluguel de casa. Com mais de 50 mil pessoas procurando uma outra casa para morar, o preço dos imóveis em Maceió disparou. O valor que era pago passou a ser insuficiente. Então nós passamos a acompanhar também pessoas que se mudaram mais de 3 vezes. Saíram daqui e foram se mudando porque os valores iam aumentando. Enquanto os moradores estão com a vida de pernas para o ar, a responsável pela tragédia ficou com uma área de localização nobre de quase 6 quilômetros quadrados. Ela conseguiu fazer, né, um dos melhores negócios que a empresa pode ter feito na vida, que transformou uma indenização, né, por conta dessas maldades que ela provocou, um grande negócio. No último acordo com a prefeitura, a Braskem passou a ser dona até das praças, das ruas e dos prédios públicos, como escolas e postos de saúde. E como se não bastasse ter afundado 5 bairros, ainda retira areia das praias para tapar as minas e estabilizar o solo, alterando o meio ambiente da região. Acabamos de ingressar com a representação criminal no Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Mineração, o IMA, o BNDES e, obviamente, contra a Braskem por poluição qualificada. Com os moradores fora e dona do lugar, a Braskem está de olho no futuro. Daqui a um tempo, segundo os estudiosos, essa área, tendo preenchido todas as minas e tal, daqui a 5, 10, 15 anos, deve estar plenamente estabilizada. Mais para próximo da lagoa, você tem uma paisagem que é muito bonita. Então as lideranças que moram lá nesses bairros, em especial o Bebedouro, têm um medo, aqui no Pinheiro também, o medo, por exemplo, de daqui a 10 anos aqui ser transformado em diversos resorts, assim, condomínios de luxo. A Braskem vai revender, porque ela é a proprietária.
No próximo episódio, você vai conhecer as pessoas que sofrem na mente os traumas causados pela Chernobyl alagoana. Eu participei de um treinamento onde a gente fez uma simulação aqui de como seria se tivesse desabamento. Tinha gente que dizia, meu pai é acamado, como é que eu vou fazer? Só para te lembrar que os episódios dessa série eles são disponibilizados antes para os assinantes do ICL, então você pode fazer sua inscrição em icl.com.br. Elô, é muito difícil assistir o depoimento dessas pessoas, né? Mas queria te perguntar, a Braskem, o que ela diz sobre tudo isso? Olha, Gabi, eu mandei um e-mail para a Braskem com uma série de perguntas e eu vou te dizer assim, as respostas que a Braskem deu relativas ao material que a gente colocou no ar hoje. Por exemplo, essa história dela ter virado dona de uma grande parte do terreno. A Braskem diz o seguinte, que de acordo com o acordo socioambiental que ele firmou com a participação do Ministério Público e com o Estado de Alagoas, a adesão integral do município, a Braskem se compromete a não edificar. Perdão, gente, essa é uma outra. Vamos falar então do terremoto. Essa é a resposta. Eu perguntei se eles se responsabilizam pelo terremoto que houve ali em 2018. E de fato eles não se responsabilizam não, viu? Porque nessa resposta eles dizem o seguinte: de acordo com estudos técnicos realizados nos últimos 4 anos, nacionais e internacionais, fica evidenciado que a subsidência, né, que é o afundamento, é complexa e sofre contribuições de vários fatores, dentre eles a operação de mineração. Outras fontes são a condição geológica e geotécnica da região, características hídricas agravadas pelos sistemas de drenagem e saneamento básico deficitários e padrão construtivos de edificação, ou seja, dizendo que a culpa ainda é do tipo de casa que foi construída ali. Bom, o outro ponto, ela diz que não é dona, eu perguntei se ela era dona do terreno, se ela ficou com esse terreno e como pode. Ela não nega, mas também não diz que sim. Ela diz o seguinte: nos termos do acordo socioambiental firmado com participação do Ministério Público do Estado de Alagoas e adesão integral do município, a Braskem se compromete a não edificar nas áreas desocupadas para fins comerciais e habitacionais. Discussões futuras sobre a área e sua utilização poderão ser feitas a partir do plano diretor do município. Ou seja, o futuro da área não caberá exclusivamente à Braskem. Ou seja, ela não diz que a área não é dela, ela diz que prometeu não construir nada até que o plano diretor da cidade decida o que vai ser feito com essa área. É um absurdo. Na prática, eles foram premiados por um desastre ambiental sem fim. Ganharam uma área para construir espigões no futuro, para os ricos de Maceió morarem. E eu falava esses dias, né, Elô? E é uma amostra isso que acontece aí. Isso aconteceu com a Vale, lá em Brumadinho, acontece com aqui em Rosa e Paracatu, acontece em terras de Yanomami, acontece para todo lado. As mineradoras estão solapando o país, né? Chico, eu acho que a grande diferença desse caso, e talvez isso explique o fato de não ter ganhado a dimensão que deveria, é porque você não teve a morte de 15, 20 pessoas de uma vez só, como aconteceu em Brumadinho. Mas aqui você teve mais de 50 mil pessoas tendo que deixar suas casas do dia para a noite no meio da pandemia. Então você destruiu uma quantidade de vidas superior, mas muito superior ao que aconteceu em Brumadinho. Elô, quero aproveitar a sua presença aqui, lógico, porque hoje a gente teve depoimento, ou não depoimento, né, na CPMI no golpe, de Wellington Macedo, né, que é acusado de planejar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Como é que foi hoje, Elô, o dia na CPMI? Você pode dar uma contextualizada do Wellington Macedo, porque ele estava foragido no Paraguai, né? Foi preso agora, semana passada. Sim, ele foi preso muito recentemente e por isso foi trazido à CPMI
para depor, ficou calado, não disse nada, inclusive irritou muito alguns deputados e senadores, porque ele estava aparentemente dando risinhos e piscadelas para algumas pessoas que estavam sentadas na audiência, deputados e senadores. Foi difícil identificar para quem que ele estava sorrindo ou piscando, mas foi motivo de comentário de mais de um parlamentar. Agora, eu acho assim, eu queria fazer coro com o que o Lênio Streck estava falando agora há pouco. O grau de normalização dos absurdos no Brasil está batendo no teto, aliás, já furou o teto. Por quê? Teve a parlamentar defendendo e enaltecendo este terrorista, que tentou colocar uma bomba em Brasília que poderia ter matado centenas de pessoas. Foi apresentado um gráfico na CPMI mostrando o raio de ação dessa bomba, se ela tivesse explodido. Aí está, vocês veem que era uma área enorme, a área onde teria morrido todo mundo que estava ali em volta, essa área vermelha. Na área amarela e na área verde clarinha, teria danos às estruturas e ninguém sabe quantos feridos. Então, depois disso, o Marcos Feliciano teve a pachorra, para não dizer outra coisa, de defender, de enaltecer esse senhor, dizendo que ele estava ali só porque tinha criticado um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele grava esse vídeo para colocar na internet, totalmente descontextualizando o que aconteceu. Não é possível normalizar esse tipo de situação. E o meu grau de indignação foi tanto que eu saí de lá e fui conversar com o senador Randolfo Rodrigues e perguntei a ele como é possível a gente ter alguém, um parlamentar eleito, defender este senhor que tentou colocar uma bomba na cidade em que nós estamos nesse momento. Então, realmente é inacreditável. Só uma coisa, esse terrorista trabalhava com a Damares, né? Foi a senadora Damares que levou ele para Brasília. Trabalhou com a Damares. Ela falou alguma coisa hoje? Ela negou que ela soubesse quem ele era, que ele tinha um currículo de jornalista e uma secretaria do Ministério estava precisando de um jornalista e contratou, mas ele não ficou nem um ano trabalhando lá. Vamos assistir então primeiro o deputado Marcos Feliciano saindo em defesa do Homem-Bomba e depois também a fala do senador Randolfo Rodrigues. Vamos lá. Senhor Wellington Macedo, bem-vindo a essa casa. Jornalista, mas nesse momento aqui o senhor é o jornalista do mal para todo mundo. Por isso o senhor está pagando esse preço aí. Os golpistas do dia 8 de janeiro foram com bíblias lá para o acampamento, foram com orações, foram cantando o hino nacional e vestindo a bandeira do Brasil, senhor presidente. O que me dói é saber que muitas pessoas inocentes estão presas até hoje, estão aí sofrendo ao redor do Brasil. Inacreditável. Agora a gente vai ver o do Randolfo Rodrigues também, que a Elô entrevistou logo na sequência. Houve dentro da CPMI um político eleito tentar enaltecê-lo, tentar empoderar um homem que tentou matar centenas de pessoas em Brasília. É impossível normalizar esse tipo de coisa. Isso é o retrato do fascismo que nós vivemos. O fascismo tem essa face cruel. E o fascismo não está presente somente nas tentativas, nas ações terroristas dos seus militantes. O fascismo está presente aqui no parlamento. Nós temos na CPMI uma demonstração disso. Por isso tem liame, por isso tem consequência, por isso que tem diálogo. A presença do terrorista com a retaguarda fascista. Precisava ter a comissão de ética lá, né? Exatamente, obrigada, Chico Pinheiro. Eu acho que um parlamentar que defende um atentado terrorista não podia continuar no parlamento, ponto. Isso. Tem vários aí que deviam estar na comissão de ética, mas o parlamento acaba perseguindo aqueles que muitas vezes estão lutando pela justiça e pela liberdade. Infelizmente, você vê na Câmara, são 6 deputadas, né? Perseguidas pelo senhor Arthur Lira e pela bancada dos fanáticos. É isso. Porque protestaram numa votação do marco temporal. Exatamente. Para voltar ao nosso assunto anterior. Agora, o bandido travesti de senador faz isso aí. E fica por isso mesmo. Né? Pastor, homem de bem. Só falta ser caque. Mas quieta, amiga. E a CPMI mostrou vários vídeos também que o Wellington postou nas redes sociais. A gente tem aqui para colocar também. É também bastante inacreditável, né?
É muita covardia desses deputados que usaram a nossa imagem para crescerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021, semanas depois se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de tornozeleira. Damares Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e desapareceu depois de eleita. Nicolas, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel, enquanto famílias inteiras estão esfaceladas, as suas esposas, maridos e filhos desamparados, com seus parentes presos ou escondidos. Foram 1.500 presos na papuda. Chora, neném, chora. Estou Eu não estou nem um pouco constrangida, eu estou indignada, eu tenho ódio dessa situação. O cara tentou colocar uma bomba aqui. Terrorista. Só isso, mais nada. Matar centenas de pessoas. Então, ele não só tem que estar preso, como devia estar preso com todo esse pessoal que alimentou e ajudou todos esses terroristas e direitistas de extrema direita que queriam, na marra, mudar o sistema político brasileiro. Isso não pode, não deve e não vai, espero, ficar impune. Você viu o mapa aqui da área que seria atingida, isso no dia 24 de dezembro. Isso, bem lembrado, véspera de Natal. Véspera de Natal, quantas famílias estariam sofrendo até hoje a morte de crianças, de entes queridos que não tem nada a ver com nada disso e que estariam ali embarcando. Porque esse terrorista safado, esse terrorista que trabalhava para Damares, trabalhava para Bolsonaro, trabalhava para o golpismo, quase que faz uma tragédia no país. Sim. Exatamente, e foi o que destacou a relatora Elisiane Gama, é nesses lugares que os terroristas agem, nos aeroportos, nas estações de trem, de metrô, a gente sabe disso, a gente vê no mundo inteiro. Então não tem a menor dúvida do que ele queria fazer, podia ser no dia 24 de dezembro, 2 de fevereiro, 25 de novembro, não me interessa, o que interessa é que esse ato não pode ficar impune, e quem estava trabalhando com ele também não pode ficar impune. Pior, um parlamentar defender esse tipo de coisa, isso aí, mais do que nada, não pode ficar impune. Aí, senador Rodrigo Pacheco, a bola está no seu pé. Por favor, não, mas o Pacheco também deixa, né? Pô. Mas o Pacheco pode tomar providência e, né? Por favor. Escrever uma página digna na sua história. Deveria, Chico. Ele tem que ser denunciado ao Conselho de Ética, alguém tem que tomar atitude de denunciá-lo, para ver aí o que o Pacheco faz. Não denunciou até agora, né? Com tantos absurdos que fica difícil, né? A gente acreditar que alguma coisa vai andar daqui para frente. Elon. Mas a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar claro. todo dia. O tempo todo. É isso. E às vezes eu fico hoje de a gente irritado aqui, porque eu estava muito indignado. E tem passado, hoje eu amanheci indignado com tudo que eu vi. Sabe? Com essa milicada querendo dar golpe, né? Deitando e rolando no dinheiro dos impostos dos brasileiros e escondendo nas suas fileiras os seus golpistas, esperando que nós civis, que a Justiça, que a Polícia Federal apresente a eles os nomes daqueles que devem deixar a farda. Eles é que deviam dizer, este e este. Não querem limpar? Esses aqui traíram a pátria. Mas tem que ter muita dignidade, muita coragem para fazer isso. Não farão isso. Vai sair na base da delação, da investigação, senão não verás que o filho teu foge à luta. Poderiam já ter limpado a própria área, né? Então, Chico Pinheiro, durma indignado, acorde indignado, que a gente precisa de muita indignação ainda pela frente. Para fechar, a gente pode colocar, inclusive, a foto do Wellington com o Bolsonaro, né? Aquela fotinho assim, ó. Delícia. A gente viveu. Olha lá. Era intimidade, é isso aí, né? Intimidade. É isso a gente que viveu Acho que essa a ditadura. Foto diz muita coisa. Eu vivi a ditadura, não é? A gente vê essas coisas e fala assim, a gente passou pertinho de tudo outra vez.
Passou na beira, quase. Atenção, irmãos de Argentina, não se metam nesta roubada. Vocês estão aí com o Milei na porta. É isso, Elô. Bom descanso, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Boa Elô. noite, Elô. Tchau. Obrigado. Vamos embora também, né, Bora, gente? querido, Que hoje vamos. foi Hoje pesado. foi pesado. Hoje A gente dia, tem pra que, mim, olha, foi todo pesado. dar uma respirada Isso, também, esperar né? que com a mudança de Procurador-Geral da República a gente tenha pelo menos esse Parece homem... alguém decente lá, né? Não, esse povo indiciado, né? Pelo amor de Deus, tá demorando. A gente tem que... Abra aras, suma por aí. A gente precisa dar uma respirada, porque senão fica difícil, tá pesado mesmo. Agora a gente fica com Sinapse CL, Robertinha Garcia, César Calejão e Ricardo Petralha, ator e ativista canábico. Muito Entrevista bom, que você acompanha a partir de agora, é isso aí. E a gente se vai até amanhã, sexta-feira. Já estamos com um pezinho, né, na sexta. Baseado na quinta, sexta, tá aí. Exatamente. É isso. Obrigada para você que nos acompanhou por todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, com Brasil. Até amanhã. Eu tenho certeza que em menor ou maior grau você sofre com os problemas de estresse e ansiedade. E para aprender o que fazer nessas situações, a gente convidou o Monja Coen, uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, para dar uma aula, uma palestra, no dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder participar é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos e gratuitamente, você vai estar inscrito. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa aula. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais que impactaram a história contemporânea, observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Olá pessoal, meu nome é Dani, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, processo